Vamos lá para os detalhes dos episódios 1 e 2 de Anéis de Poder, a nova série de Senhor dos Anéis que estreou na Prime Video. Caso você prefira um vídeo falando sobre a narrativa, sobre a história, sobre os acontecimentos, esse eu lanço na manhã seguinte à estreia dos episódios. Aqui na descrição já tem 2 vídeos, um sobre o primeiro e outro sobre o segundo episódio. Aqui a ideia, cara, é falar sobre referências, universo, easter eggs, né? Sobre os detalhes. Inscreva-se no canal para sempre receber as novidades daqui e deixa um like que o YouTube vai te recomendar mais e mais os meus vídeos. Muito obrigado pela sua ajuda e partiu para os detalhes. Nós estamos na Segunda Era e, como fruto da Primeira Era, os problemas serão comparados com ela. Na trilogia clássica, as comparações eram da Terceira para com a Segunda Era e assim segue o curso natural das coisas. A diferença é que o vilão da Segunda e da Terceira Era é o mesmo, no caso, o Sauron. E aqui há uma diferença da Primeira para a Segunda, que é o Morgoth, substituído agora pelo Sauron. Um Sauron, diga-se de passagem, aparentemente mais teimoso e mais obsessivo do que Morgoth, pelo menos é uma sensação que eu tenho. Morgoth, como eu disse, é o vilão da Primeira Era. Ele queria as Silmarils, sobre as quais eu falarei um pouco mais à frente nesse vídeo. Essa obstinação dele representa a base do mal na visão do Tolkien, ou seja, ganância. Praticamente todas as raças que caíram fortemente pegaram esse caminho, pegaram o caminho da ganância e também o caminho da autodestruição. E aí, quando tudo já tá bagunçado, vem a materialização do mal e apertam um botão do caos. Morgoth, Silmarils e Elfos representam isso na Primeira Era. Sauron, os Anéis de Poder e várias raças representam isso na Segunda Era. E finalmente Sauron, o Um Anel e a retomada de alianças representa isso na Terceira Era. O irmão de Galadriel, Finrod, foi um dos heróis que caçaram o mal durante a Segunda Era, tanto que ela pegou essa missão para si. Galadriel tem outros irmãos, que são Angrod e Aegnor, além também, obviamente, de Finrod, que eu já falei. Importante notar aqui que a filha da Galadriel, a Celebrian, é a esposa de Elrond, ou seja, nas cenas que Galadriel e Elrond estão conversando, ele tá falando com a sua sogra. É, cara, coisas da vida imortal dos elfos, relaxa. O episódio começa com Galadriel construindo um barquinho e colocando-o na água. O barquinho tem o mesmo modelo do barco que ela vai em direção a Valinor, ou seja, aquele cisne na frente que não deixa a gente negar a referência. E aí você já pergunta, PH, Galadriel era guerreira? O Tolkien nunca falou sobre isso. Eu vou trazer o próprio Tolkien para falar sobre então. Abre aspas. Mesmo após o implacável ataque aos Teleri e o rapto de seus navios, apesar de ter lutado ferozmente contra Fëanor em defesa da família de sua mãe, ela não recuou. Seu orgulho recusava-se a permitir que retornasse derrotada, suplicante por perdão. Agora, porém, ela ardia com o desejo de seguir Fëanor, irada a quaisquer terras às quais ele chegasse e de frustrá-lo de todas as maneiras que pudesse. Fecha aspas, contos inacabados. Tolkien. Isso aqui também serve para quem foi contra quando eu disse que Galadriel andou muito próximo do mal. Quando você pensa o mal, não é a personificação, mas são sentimentos que vêm da obstinação, da obsessão. Tolkien sempre trabalha isso. É só visitar a obra que você vai entender o que eu falei. Como se isso não bastasse, ó. Abre aspas. Era orgulhosa, forte e voluntariosa, assim como todos os descendentes de Finwë, salvo Finarfin. E como seu irmão Finrod, o mais próximo ao seu coração de toda a família, tinha sonhos de terras longínquas e domínios que poderiam lhe pertencer, para governá-los como quisesse, sem tutela. Fecha aspas, contos inacabados. Tolkien. Como se não bastasse, abre aspas. Relato da querela de Galadriel com os filhos de Fëanor do saque de Aqualondë. Como ela lutou junto com Celeborn, mesmo assim foi para o exílio porque, embora não amasse os filhos de Fëanor, pessoalmente era orgulhosa e rebelde e desejava liberdade. Fecha aspas. A natureza da terra selvagem. Sim, meus amigos, Galadriel pode ser uma guerreira. Valinor, para onde Galadriel estava indo com aquele barco, é a terra além-mar, como o Tolkien gostava de dizer, né? É a terra dos Valar, e foi o reino dos elfos por um bom tempo. Lá, mais precisamente na Terra dos Imortais, os elfos vão depois de grandes feitos como uma espécie de recompensa, e vivem então em uma felicidade eterna. É a ideia de paraíso. Quer dizer, não só os elfos, né? Vários heróis da Terra-média tiveram também essa honra concedida. Galadriel tem aqui nesse primeiro episódio logo, mas a gente vê o Frodo, a gente vê
o Bilbo e vários outros heróis também tendo essa honra de ir para Valinor. Um dia eu faço um vídeo explicando Valinor, é muito pouco, reduzi-lo aqui em 1 minuto. Valinor é muito complexo, muito grande e você precisa entender vários detalhes para aceitá-la por inteiro. Em resumo, ela parece uma Valhalla para a cultura dos vikings e, nesse caso aqui, Galadriel estava ganhando a honra por ter perseguido o mal por muito tempo, ou seja, por ter lutado por muito tempo, além também de ser politicamente retirada da jogada para que o mal não permaneça na cabeça dos elfos, segundo Gil-galad e a sua política forçada de paz. Segundo ele, a obsessão de Galadriel ajuda a manter o mal presente. Nori, uma das personagens principais, é uma pé peludo, uma raça que antecede os hobbits. Os hobbits são baseados no condado e perceba que os pés peludos ainda são nômades e mais até selvagens ali do que os hobbits, digamos assim. Selvagens no sentido de conectados à natureza, tá? Eles têm uma característica bem comum, que é esse lance de se esconderem das grandes disputas que acontecem na Terra-média e isso, obviamente, até Frodo aceitar carregar um anel. Lembre-se que em O Retorno do Rei, quando Frodo, Sam e a sua turma retornam para o condado, parece que nada aconteceu, parece que não teve nenhum problema. Eu gosto de comparar os pés peludos com os druidas lá do D&D, então se você joga RPG, acho que concorda comigo aqui na comparação. A ligação deles com a natureza, com as florestas, é bem superior à dos hobbits, como mostra a cena deles se camuflando quando os caçadores passam por ali. Eu vou falar algo agora que não é oficial, mas que vale sim muito a pena dizer. É sugerido que os pés peludos foi a raça que encontrou o condado e evoluíram lá até se transformarem nos hobbits. É como diz o Almissater, né? Ando devagar porque já tive pressa. E aí, isso me leva à interpretação de que os hobbits talvez sejam tão afeitos à sua casa e sejam tão abraçados ao condado porque justamente um dia andaram demais. Quando os líderes daquela comunidade ficam sabendo que o ferimento do pai da Nori é mais grave do que se pensava, a primeira pergunta que eles fazem é se ele vai conseguir migrar, se ele vai conseguir continuar andando, porque é esse o principal propósito dos pés peludos: migrar para sobreviver, sobreviver para migrar. Os Harfoots, né, que é o nome em inglês dos pés peludos, são menores em estatura do que os Fallowhides, esses que fazem parte também da linha de ancestralidade dos hobbits do condado. Depois dos Fallowhides vieram os Store, ou os Riverfolks. A diferença é que os Fallowhides ficaram mais no centro das florestas, como é o caso do condado, enquanto que os Riverfolks foram para as margens dos rios. Acredita-se inclusive que Sméagol, que deu origem à criatura Gollum, é um Riverfolk, por isso a cena da sua origem na trilogia é em um rio. Como já ventilei no vídeo de análise do episódio, eu digo que o homem caído do céu é Sauron, e eu vou tentar sustentar com mais alguns pontos. Eu falei no vídeo anterior, mas eu repito para deixar você na pauta. Galadriel nota que o fogo não esquenta quando ela entra lá nos aposentos de Sauron. Perceba que uma coisa, tá? Esse tal local aí que a Galadriel fala é o mesmo que a gente viu no prólogo do episódio, quando o Sauron está lá em sua magnitude, com um cajado, salvo engano. Ela falou então que o mal é gelado. Nori, né, nossa querida pé peludo, nota que ao cair no fogo, o mesmo fogo deixado pela aterrissagem do gigante desconhecido, que também ele não esquenta, ou seja, é estabelecido aqui que o mal é frio e assim não faz sentido aquele homem pelo menos não flertar com o mal. Não precisa ser Sauron, mas cedo ou tarde pode e até deve se revelar alguém mais distante do sólido caminho do bem. Pode ser Gandalf, como muitos apontam? Eu não apostaria. É estabelecido que Gandalf aparece apenas na Terceira Era e estamos na Segunda Era. Por mais que a cena dos vagalumes faça sim uma referência a como Gandalf fala com aquelas mariposas, né? Principalmente para chamar as águias, quando ele tá preso lá na torre do Saruman, note que em seguida os vagalumes morrem aqui nessa série. É como se, sim, a origem dos dois fosse a mesma, mas o destino não é. Gandalf e Sauron são Maiar, não são Maiar do mesmo canto, mas são Maiar. E não é porque o Gandalf tem uma magia específica que outro Maiar não pode ter. Então, não é algo exclusivo do Gandalf. Por fim, essa dúvida também é gerada quando Sauron volta e aborda os elfos ainda disfarçado. Isso nos livros. Ele, quando nos elfos, tem a desconfiança de cara da Galadriel. E só depois tem a desconfiança do Celebrimbor, que, sabendo que ele praticamente fez um anel
anel para todos governar, ou pelo menos um anel específico, ele, o Celebrimbor, constrói 3 anéis separadamente. Como viu que não deu certo, ele vai nos homens e aí cria os reis caídos, os reis Nazgûl, os espectros do mal de Sauron, que o seguirão para todo sempre, inclusive na Terceira Era, quando vemos a jornada do Frodo e da Sociedade do Anel passar por ela. Essa brincadeira de tentar cooptar outras raças combina com esse mal ressurgido, tentando cooptar essa raça aí de pés peludos. Por isso eu aposto em Sauron, ou isso, ou é outro personagem completamente diferente. Pode até ser Saruman, mas eu também duvido, porque Saruman, salvo engano, vem também um tempo depois. Como dito no começo do episódio, estamos na Segunda Era, e lá na Primeira Era tivemos um grande mal, que surge também por conta de uma obsessão. Naquele caso, Morgoth, ou Melkor, né? Ele simplesmente queria porque queria as Silmarils. Silmarils foram 3 pedras preciosas construídas antes da Primeira Era, a partir da essência de 2 árvores de Valinor. O nome do conflito que encerra a Primeira Era é a Guerra das Joias ou a Guerra das Silmarils. Quando chegam em Eregion, Elrond e Celebrimbor falam rapidamente sobre isso, enquanto justamente admiram o martelo usado na confecção dessas pedras preciosas. Eles falam sobre a beleza que antecede a destruição, uma marca clássica da Terra-média, uma marca clássica das histórias de Tolkien. Primeiro o belo, primeiro o frondoso e depois a dor e depois a lamúria. Muitas vezes, perceba, é o bem que gera o mal e não o contrário. Por isso, o episódio começa com "no começo não era mal". Ou seja, isso é algo que também é um tema desse episódio, acredito, dessa temporada como um todo. Fëanor foi o rei elfo que criou as Silmarils, mas a sua ganância e o seu egoísmo o levou a sempre querer mais e mais, o colocando aos pés da sua própria ruína. Celebrimbor já flerta com esse sentimento ao ter Fëanor como alguém que ele mira, como alguém que ele admira e que pretende até ser melhor. Ele fala exatamente isso para Elrond. Não é à toa que a Segunda Era vai ficar marcada pela criação dos Anéis de Poder e por como eles arrastam consigo um grande lastro de destruição e dor, representados aqui por Sauron e os seus planos escondidos do Um Anel. Os elfos caíram como patos na lábia de Sauron. Essa é a verdade. Ame os elfos do jeito que você amar. Vários locais familiares aparecem, principalmente no segundo episódio. Um especial é Khazad-dûm, o reino dos anões. Durante a Terceira Era, Khazad-dûm é conhecida como Moria. A mine! É muito difícil não fazer isso, né? É assim que havemos ser chamada em A Sociedade do Anel, o primeiro filme da trilogia original. Estamos diante também da linhagem de Durin, que é ancestral de Gimli na trilogia clássica e de Thorin, Escudo de Carvalho, na trilogia O Hobbit. O povo de Durin, como são conhecidos os Barbas Longas, foi o povo mais importante dessa raça, pelo menos o que mais conseguiu as coisas, né? Digamos assim, ele construiu Khazad-dûm, gente. E eles constituem por isso a maior e a mais antiga casa dos anões. Durante a Segunda Era, que é o que a gente está vendo, o povo de Durin começa a ter uma parceria com os Noldor de Eregion, justamente aqui representados por Celebrimbor e Elrond. Essa aliança representa a última aliança entre os anões e os elfos, quando marcharam juntos contra as forças do mal, ou seja, contra Sauron, né, mais precisamente falando. Note que essa é a última grande aliança, porque mais na frente eles tentaram se aliar outras vezes, mas do ponto de vista dos anões, os elfos deram as costas, e por isso que Gimli é tretado com Legolas. Os dois povos realizaram algumas coisas juntos, e talvez vejamos um pouco disso aqui em Anéis de Poder, por isso não quero adiantar. Lembra que na Sociedade do Anel, um portão para Moria está escrito em Quenya, ou seja, a língua dos elfos? Pois bem, isso é fruto dessa parceria. Diga amigo e entre. Melon. A casa de... Eu tenho até tatuado, hein? Aqui, ó. Só que aqui tem a porta do Bilbo também, né? Da casa do Bilbo. Aqui tá escrito, viu? Diga amigo e entre. Mas não entre, não. Eu sou pior do que não. A cena de Elrond tentando entrar em Khazad-dûm é uma retroreferência à dificuldade de passar pelos pequeninos portões de Moria que levam a locais gigantes. É uma referência de Meus Anões. É difícil passar pelo coração, mas quando você entra, ó, enorme, né? Não que minha predileção seja com os anões. Nada disso, gente. Odeio elfos.
Khazad-dûm é mostrada aqui em um de seus apogeus, mas ela representa também a ruína da linhagem de Durin mais pra frente. O episódio fala diretamente sobre a Gana de Celebrimbor e corta providencialmente pra lá, servindo como uma antecipação. A ganância dos anões, representada por sua ligação com os anéis, vai criar essa destruição. Aqui, no entanto, a comunidade ainda é bem próspera, por isso que a série a envolveu em mais cor, principalmente se a gente compara com Moria em A Sociedade do Anel. Elrond fala sobre algo que serve como referência ao que vai acontecer. Ele diz que, abre aspas, onde há amor, não há escuridão. Conhecendo a jornada dos anões na Terceira Era, a única coisa que não tem naqueles corações peludos é amor. Eu já falei que os anões são muito foda. Aqui também tem amor não. Ainda em Khazad-dûm, ao final vemos o pai de Durin abrir uma caixa que emana uma luz. Diferente de Pulp Fiction, é fácil sugerir o que tem aqui. É mithril, o metal preciosíssimo dos anões. Mithril é descrito como semelhante à prata, só que mais forte e bem mais leve do que o aço. Na trilogia original, a cota de malha que Bilbo dá pra Frodo é feita de mithril. O medo do pai de Durin se dá como antecipação do que vai acontecer. Na Terceira Era, a linha de Durin tem tanta ganância pelo mithril, mas tanta obsessão pelo metal, que cavou profundo demais, a ponto de despertar uma criatura chamada Balrog. Sim, aquela que o Gandalf disse que não vai passar. Essa mesmo. Mithril em Sindarin quer dizer Mith, cinza, e Ril, glitter. Por isso que ele é brilhosinho, gostosinho e super bacana. Anões, né? Anões. Vários tesouros próprios dos anões foram feitos de mithril e muitos desejavam esse elemento, por isso que o pai de Durin tá receoso com a aproximação de Elrond e os elfos, ainda mais com a presença de Celebrimbor, um dos maiores, ou o maior, forjador de elementos mágicos na obra do Tolkien. Dizem que o valor daquela cota de malha, que foi dado inicialmente pro Bilbo, depois pro Frodo, é superior ao valor do condado inteiro. Aquela cota de malha. Um dos anéis de poder, mais precisamente o que foi dado a Galadriel, também é feito de mithril, então é realmente algo muito precioso. Sinto te informar, mas ainda não dá pra saber que arma é essa encontrada por Theon, o filho de Branwyn. Eu falei na análise que poderia ser a massa de Sauron, mas não faz nenhum sentido, apaga o que eu falei. Ela parece uma espada e o efeito que vai se formando na sua lâmina lembra a cena de Aragorn segurando uma espada de um Nazgûl e o efeito dela se desfazendo. Então eu acredito que fique mais por aí. Eu vi gente falando que aquele menino pode virar um Nazgûl. Não faz tanto sentido para a idade dele. Os planos do Sauron para com os humanos demoraram um pouco a acontecer a partir do que a gente tá vendo. Os anéis sequer foram ainda forjados, então esquece. A arma pode ser sim de um dos reis no futuro, mas eu não creio que aquele menino em si já seja um. Eu acho que aqui a gente tem mais uma referência novamente do Aragorn encontrando com a espada do seu povo, né? E aí a gente vê que lá uma espada que vai pro bem, talvez aqui uma espada que vai pro mal. Por que não? A marca de Sauron sugere que essa espada é maléfica, mas creio que seja mais interessante aceitar como ali sendo meio que um foco do mal, justamente de quem está fugindo desse mal. É como se aquele garoto estivesse carregando isso. Aquele lance de que o mal surge de todos os locais, de preferência os mais aleatórios possíveis. E é isso, gente. É evidente que ainda tem muita coisa pra falar, mas aos poucos a gente vai expandindo esse universo e as explicações, pode ser? Eu espero vocês nos próximos vídeos sobre essa série aqui e também sobre outras séries. No mais, um forte abraço e tchau!